Olá, boa tarde. Bem-vindos, professores, educadores, diretores de escola, servidores públicos, amigos da imprensa, pais e parceiros. Começamos agora o terceiro dia do ciclo de diálogos Vozes daqui. Agradecemos aos parceiros FCA, GIP, Fundação Banco do Brasil, Avice Brasil e a Prefeitura Municipal de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Educação. O projeto Vozes daqui tem o objetivo de potencializar o protagonismo de alunos, professores e a comunidade e proporcionar a melhoria do ambiente escolar, fortalecendo dessa forma a educação. Ao todo, participam 450 alunos do Ensino Fundamental 2, 25 professores e gestores escolares, além de 40 lideranças e moradores da comunidade de Goiânia. A iniciativa começou em setembro de 2019 e tem a duração de 3 anos. Entre as ações já realizadas estão a capacitação online dos professores, revitalização da Escola Manuel César, em Ponta de Pedras, reforma e implantação da biblioteca e sala multimídia nas escolas Irmã Marie Armelle Falguieres, localizada no centro de Goiânia, e a Escola Presidente Costa e Silva, que fica no distrito de Tejuco-Papo, além de capacitações de gestores e alunos. E como durante o período da pandemia as atividades presenciais foram suspensas, o projeto iniciou dinâmicas no ambiente virtual. Para isso, o Vozes daqui adquiriu tablets, chips de internet, para 180 alunos poderem acompanhar as aulas online nas atividades de educomunicação. Como forma de estender o desenvolvimento das atividades de formação e fomento educacional, o projeto Vozes daqui deu início à sua primeira série de lives com o ciclo de diálogos online, que está sendo apresentado nas últimas semanas, aqui no canal com uma sequência de 4 lives. Hoje, o projeto caminha para a sua terceira transmissão e vai ser apresentado o tema Criatividade e Ensino Inovador. Amanhã, 10 de dezembro, teremos o encerramento da programação com uma live destinada especificamente para os alunos com a oficina de artes com foco na história e cultura de Goiânia. Convido todos vocês a participarem, acompanhar esses primeiros encontros, que foram com os temas Educação, Tecnologia e Cultura Digital, e o segundo encontro que teve o tema Desafios da Educação durante e depois da pandemia, e assistirem a esses encontros que estão disponíveis aqui no canal. Para a live de hoje, a nossa convidada é Luciana Lira. Luciana é de Recife, ela é atriz, diretora e escritora e professora do Departamento de Arte e Cultura Popular e da pós-graduação em Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ela vai desenvolver o tema Criatividade e Ensino Inovador, abordando a importância da história oral como processo de inovação do ensino. Antes de Luciana iniciar a apresentação, eu quero reforçar para vocês da importância que quem tiver perguntas a serem feitas, coloque aqui no chat do YouTube, que ao final da apresentação de Luciana, nós vamos iniciar um debate com ela. Luciana, boa sorte, é com você agora. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Era uma vez num reino distante, uma professora e um professor que não sabiam contar histórias. Todos os dias, frente aos seus alunos e às suas alunas, passavam todos os seus conteúdos sem tantos afetos, suas matérias eram dadas de acordo com todos os manuais e todas as regras estabelecidas pela escola, pelos órgãos de educação do reino. Mas alunas e alunos estavam cada vez mais desinteressadas e mais desinteressados. Também a professora e o professor haviam se esquecido que histórias tinham uma grande potência de ensinar, porque com as histórias, muitas imagens eram costuradas no tempo, no espaço e ajudam no nosso aprendizado. A professora e o professor haviam se esquecido que a contação de histórias é uma das práticas mais antigas, mais remotas que se tem registro na humanidade, tendo como marco a partir do desenvolvimento da comunicação e da fala do ser humano. Também o professor e a professora haviam esquecido que algumas histórias foram contadas a eles
a ela, a ele, quando eles eram pequenininhos, quando eles eram crianças, quando eles eram adolescentes, pelos seus pais, pelos seus avós, pelas pessoas que criaram, ou também outras queridas e outros queridos mestres e mestras, e que também haviam histórias poderosas em seu próprio reino. Talvez o professor e a professora até tenham deslembrado que um dia foram crianças e adolescentes. Esse esquecimento todo tinha um motivo também. Havia um rei malvado nesse reino que teimava em dizer que professores e professoras precisavam ser muito inteligentes, precisavam ser muito sabidos, sempre. Que precisavam de muitos recursos para ensinar e que histórias, principalmente as nossas histórias, do nosso próprio imaginário, do nosso quintal, não valiam a pena de ser contadas. Mas um dia calhou de, nesse reino, assolar uma pandemia. Todos precisaram ficar em casa para não haver contaminação. Professores e professoras, alunos e alunos não podiam mais se encontrar pessoalmente. Só aqui, por essa telinha. Daí, muitas dúvidas começaram a surgir. Como é que eu poderia chegar perto dos meus alunos, das minhas alunas, e passar esses ensinamentos? Se eles estavam tão desinteressadas pessoalmente, imaginem por aqui, por essa telinha. O professor e a professora ficaram tristes e cada vez mais tristes. Mais comum num passe de mágica, porque sempre há magia nessas histórias. Uma velha professora, nem tão velha assim, surgiu na bruma da noite nessa mesma telinha, para a professora e para o professor. Esse professor e essa professora do reino. A velha professora era meio bruxa. Dessas bruxas que agem para o bem do mundo, vocês sabem, né? A velha professora desatou a contar histórias sem parar. Histórias, histórias, histórias. Narrou, por exemplo, que contadoras e contadores de histórias sempre existiram. E que as histórias contadas, assim, ó, ao pé do ouvido, podem contribuir ludicamente em descobertas e transformações de crianças e adolescentes. Mitos, contos, fábulas colaboram para a construção da ética e da cidadania de todos, de todes, disse a bruxa. A velha bruxa também, a velha bruxa professora, ou a professora bruxa, como vocês quiserem, lembrou ainda que a leitura envolvida com esse estado de brincadeira ajuda a criança e o adolescente, a adolescente, no seu desenvolvimento físico, no seu desenvolvimento emocional, afetivo, no seu desenvolvimento intelectual, pois através dessas brincadeiras, dessas atividades lúdicas, a criança, a adolescente forma conceitos, pensamentos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral, a expressão corporal, reforça habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se à sociedade e constrói o seu próprio conhecimento. Sim, sim. Os contadores e as contadoras de história provocam em seus ouvintes um processo de construção das suas identidades também sociais e culturais, que contribui para o desenvolvimento da linguagem, já que aumenta o universo de significados dessas crianças, desses adolescentes, né? E o hábito da leitura, muito importante. E o hábito da leitura se constrói também ouvindo. Ouvir histórias desenvolve o pensamento crítico e oferece para as crianças e jovens a possibilidade de conhecer o mundo. Um mundo diferente, encantador, mas também cheio de desafios que precisam ser enfrentados. A velha professora lembrou também que, além da descontração que as histórias podem despertar nas crianças, nos adolescentes, nos adultos também, a imaginação quanto às emoções, também distinguir o que é bom e o que é mal, o que é feio do bonito, o poderoso do fraco, e inspira a gente a sermos melhores. Ouvir e contar, ou recontar, histórias também proporcionam a preservação das culturas,
dos lugares que a gente vive, dos valores básicos da conduta da gente, dos comportamentos, do convívio, e também ajuda a gente a compartilhar conhecimentos que jamais serão esquecidos. Contra os propósitos daquele rei malvado que eu contei para vocês, a velha professora sempre voltava à telinha na bruma da noite, lembrando que o contador de histórias é um personagem ancestral, encontrado no imaginário de gerações ao longo da história. Ela insistia em rememorar aos seus aprendizes, o professor e a professora, do reino, que o narrador surgiu historicamente lá na antiguidade greco-romana, até antes, na figura dos bardos, responsáveis pela transmissão de histórias, lendas, poemas orais, na forma de canções, às vezes, como também na era medieval, né, com os castelos sombrios, nos povoados, disseminados de áreas rurais remotas, distantes, onde, através de histórias, compartilhavam suas vivências. Essas narrativas abrangiam vozes cheias de suspense, né, ao redor de fogueiras ou lareiras, que contribuíam para criar um ambiente, né, um ambiente rodeado de magia, além da descontração. As histórias ajudavam as pessoas a entenderem melhor o que se passava nas outras regiões, a enfrentar dilemas e confrontos da natureza, da sociedade, e também os confrontos pessoais, individuais, extraindo diversos aprendizados. Os relatos também faziam parte dessa rotina dos contadores de história, tendo como principal instrumento a palavra, que detém o poder de transformar o comportamento humano. A bruxa, professora, estava sempre a lembrar que a arte de contar histórias é uma prática milenar que tem se mantido até os dias de hoje, né? Utilizada para compartilhar experiências e entender o mundo que cerca a gente. Costumes, crenças, hábitos. A bruxa professora também lembrava que a contação pode voltar a fazer parte da sala de aula. Especialmente em um momento como esses. Esse da pandemia, que a gente não pode se encontrar pessoalmente, a gente pode contar histórias ao pé do ouvido, permitindo que os sujeitos e as sujeitas, tanto quem conta quanto quem ouve, um contato com outras dimensões do seu ser, da sua realidade. Sim, as histórias demonstram realidades de épocas distintas e fazem com que sejam refletidas as relações humanas, transmitindo experiências, culturas, levando seus ouvintes a viajarem por diversos lugares. Esses ensinamentos trazidos por essas histórias e mistérios auxiliam na compreensão do mundo. Crianças e jovens, ao ouvir essas histórias, agem diretamente dessa forma, ajudando-as a superar as dificuldades. O narrador, a narradora, ao se instrumentalizar, ao conhecer as palavras, domina também algo relacionado à linguagem, né, ao pensamento. Vocês sabem que, recentemente, a imagem do contador e da contadora de histórias retornou com força total em outros reinos? A bruxa, professora, disse que nas feiras, nas ruas, nas praças de outros reinos, as histórias estão em alta. Pois sim, e já virou até profissão respeitada nos outros reinos, porque os significados simbólicos dos mitos, dos contos, das lendas, das fábulas, estão ligados a esses eternos dilemas que o homem e a mulher enfrentam ao longo do amadurecimento emocional quando estão evoluindo. Os mitos e os contos de fada e fábulas ajudam a gente, às vezes, a tornar decisivos aqui na formação da criança e da adolescente, tanto em relação a si mesmo quanto em relação ao mundo. Recobrando alguns valores básicos da conduta, do convívio social, superando o medo que inibe, ajudando a enfrentar perigos e ameaças que a gente sente à nossa volta, como essa que a gente está vivendo agora, né? Essa ameaça que a todo momento a gente está com medo de ir embora, de sair de casa. Que tal contar uma história? Sim, é da natureza humana a comunicação. Mesmo que nada tão relevante tenha acontecido com a gente, tudo que a gente vive, como exemplo, assim, no acontecimento no trabalho,
na sala de aula, episódios engraçados da vida da gente, episódios tristes, as conquistas, os milagres que acontecem na vida da gente, tudo que envolve a vida se torna importante de se contar. O envolvimento, a gente, ao contar, né, e ouvir histórias, aproxima pais, filhos, mães, filhas, filhos, alunos e alunas e professores, aproxima. A gente chega mais perto, mais perto, mais perto. A valorização do contador e da contadora de histórias é encontrada em diversos espaços, especialmente nas escolas de outros reinos. O contador atual apoia-se num texto muitas vezes escrito, como esse aqui que eu estou lendo para vocês, e através de muita habilidade, de capacidade, organiza a sua linguagem, usa a linguagem, bem como a expressão corporal, gestual, vocal, espacial, transformando momentos em eventos inesquecíveis de comunicação oral. Eu digo inesquecíveis. O contador e a contadora de histórias, atuantes nas escolas de outros reinos, deve ter preocupação na escolha desses textos. Não é qualquer texto que a gente vai escolher, já que deve ser coerente, né, com a faixa etária, com quem está ouvindo. Eu, por exemplo, escolhi esse texto para contar para vocês. Quando a história contada desperta o interesse do ouvinte, há uma interação entre o contador e esse que está ouvindo, essa que está ouvindo. Momento em que são sentidos, os sentidos, né, são estimulados através das trocas de olhares, os gestos, o corpo desse contador, dessa contadora, que comunica juntamente com uma linguagem que é verbal, com os sentimentos, com as emoções. Talvez isso que eu esteja contando para vocês lembre algo e vocês voltam àquele tempo. As performances realizadas pelas contadoras e pelos contadores estão cada vez mais sendo aperfeiçoadas, com o intuito, com o objetivo de deixarem as suas apresentações mais atraentes, mais inovadoras. Esse aprendizado constante, presente nos contadores, é fruto, naturalmente, de observação, de busca interna por recursos para suas próprias histórias. Um professor e uma professora, como vocês, podem contar histórias. Se é que vocês já não contam, não sei. Nesse sentido, devem considerar o corpo e a entonação de voz para cada personagem, a bruxa, a professora, o professor e a professora, o rei malvado, as pausas, os sussurros, o silêncio, a clareza na pronúncia, o olhar, os gestos fundamentais para transmitir a realidade da história e o meio de comunicação entre o contador e quem está te ouvindo. Contar história é a mais antiga das artes, como eu falei para vocês desde o princípio. Nos velhos tempos, essas aconteciam ao redor do fogo, através de conversas, relatos de caso, entre pessoas que vinham de longe, que repetiam essas histórias, repetiam para guardar essas tradições e essas línguas. Mas agora, lembrava a velha professora, podemos nos reunir nessa fogueira virtual. Que tal? E alimentar a alma das nossas alunas, dos nossos alunos, de alunos. Exemplo disso é quando se encontra em um conto de fadas o bem e o mal, e oportuniza a criança e o adolescente, ao ouvir as histórias, a criar relações com esses sentimentos, vivenciar as vitórias, as derrotas, por fim, criar para si uma convicção moral que estimula o seu consciente a entrar no seu campo de realidade, fazendo com que a criança e o adolescente tenham a oportunidade de sonhar. Está difícil de sonhar agora. Que tal uma história para sonhar? Sonhar e viver a realidade de outros olhos, com outros olhos, influenciando no desenvolvimento intelectual, social e emocional. As experiências proporcionadas para as crianças e jovens pelos livros, por exemplo,
só são possíveis se estimuladas e impulsionadas pelos adultos presentes na vida dessas pessoas. E nós, professores, somos adultos presentes na vida dessas pessoas, mesmo que a gente esteja distante. Para isso, é necessário abordar uma interpretação correta, que modifique a leitura, que desperte a curiosidade, o interesse, e valorize todo o simples detalhe contado. O rei malvado desse reino está sempre preocupado com os conteúdos programáticos, disse a velha bruxa professora. Ele deixa de lado a brincadeira, o lúdico e o processo prazeroso do ensino-aprendizagem. Como exemplo, a leitura de histórias que trazem grande carga de ensino e várias lições importantes para a construção do aprendizado e o crescimento dessas crianças. E talvez o rei nunca tenha sido criança ou jovem, não sei. A velha professora lembrou, por fim, que esse rei malvado teve um pai mais malvado ainda, que na época da colonização do reino, decretou que somente algumas pessoas poderiam ler e escutar histórias, outras pessoas não. Seu filho aprendeu a má lição e continuou impedindo e dizendo que histórias não devem ser contadas, que as novas tecnologias, como essas aqui, só servem para passar informações e não para abrir o nosso universo lúdico. Esse rei, a velha bruxa, na sua última aparição, reforçou que o professor e a professora, seus aprendizes, deveriam lutar contra o rei e contar histórias assim, ó, ao pé do ouvido de seus alunos, para que possam ver esse tempo pandêmico, essa pandemia, passar com mais alegria e cultivo da imaginação. Contar as histórias da sua própria região, do seu próprio reino, dos caboclos de lança, dos caboclinhos, das mulheres guerreiras de Tejucupapo, seres mágicos, seres absolutamente mágicos que devem ser contados, preparando esses alunos para vivenciar com mais segurança suas próprias dificuldades e encontrar um caminho para a resolução. As histórias proporcionam muitas sensações, emoções, lições, entre outras coisas, fazendo com que as crianças enxerguem através dos olhos do imaginário, auxiliando na manutenção da saúde mental do indivíduo em crescimento. Mesmo diante das tecnologias e de todas essas facilidades, desses meios de informação, a prática da leitura e da contação de histórias não pode ser deixada de lado, pois as histórias também enriquecem o vocabulário das crianças e jovens e ampliam o seu mundo de ideias e conhecimentos e desenvolvem a linguagem e o pensamento. Nesses últimos tempos, eu retomei os ensinamentos da velha bruxa professora, ou a professora bruxa, que eu falei para vocês. E aí eu preparei essa aula para vocês aqui. Chamei essa aula de Histórias ao Pé do Ouvido. Para isso eu vou mostrar umas imagens para vocês nos slides, aproveitando esses meios todos que temos. Então vamos começar os slides. A história da nossa aula tem a ver com essa contação ao pé do ouvido. Mitos, contos, ritos na escola como proposta de ensino-aprendizagem. Vocês devem estar se perguntando quem eu sou, né? A Margarida me apresentou rapidamente, mas eu vou explicar melhor quem eu sou. Não melhor que a Margarida, é só de um outro jeito. Vocês devem pensar, quem é essa professora? Eu sou Luciana. Meu nome é Luciana de Fátima de batismo, mas eu sou Luciana. Etimologicamente, a palavra Luciana vem de luz. Fátima, a filha de Maomé. Fátima, a santa saída em 13, mas diferente da santa, eu sou de Janeiro.
Também eu tenho Rocha Pereira de Lira, Luciana Lira, como vocês estão vendo aí, que é artista, que é professora. Eu sou de Pernambuco. Também sou um pouco da Paraíba, que guardo em mim das raízes da minha mãe. Eu sempre passei de Recife para João Pessoa por Goiânia. Eu tenho morada em São Paulo. Trabalho no Rio e também trabalho em outros recantos. Eu tenho uma forte tendência a ser cigana. Algo de origem árabe, talvez. Eu tenho 5 sobrinhos e sobrinhas, eu tenho uma gata, eu adoro contar histórias e eu adoro crianças e bichos. Como começa essa minha história com os mitos e contos de fada na sala de aula? Como começa essa minha história com mitos e contos de fada na sala de aula? Começa exatamente no ano 2000, ou seja, 20 anos atrás, quando eu comecei a dar aula no ensino fundamental em Recife, em escolas particulares, escolas privadas, em princípio. Depois eu dei aula na escola pública em São Paulo. Mas lá no ano 2000, eu comecei a fazer experiências de teatro com essas crianças, com as crianças que eu dava aula, né? Eu dava aula de teatro. E aí eu pensei, como é que eu ia dar aula de teatro? Sei lá, será que recobrando só algumas situações mais cotidianas da vida dessas crianças, pegando textos prontos? E aí uma vez eu trouxe um mito para contar para essas crianças. Eu percebi que esses mitos, eles tinham uma capacidade de aprofundar a relação das crianças com os seus conteúdos todos. Aprofundar, mergulhar, tudo isso que eu contei para vocês antes. Por quê? Porque existe uma outra qualidade de imagem que nos toma quando a gente entra em contato com essas histórias. Que qualidade de imagem é essa? A gente está vivendo hoje numa civilização das imagens, né? A toda hora imagens, a gente está aqui se relacionando através da imagem, a gente entra no Facebook, a gente entra no Instagram, a gente entra na televisão e toda hora a gente super excitado de imagens, é uma civilização super excitada de imagens, mas muitas vezes são imagens informativas, que são pouco integradas à corrente do pensamento profundo, a esses mergulhos arquetípicos. É no pensamento profundo onde habita a fantasia, a loucura, o sonho. E aí eu comecei a experimentar nos meus jogos teatrais, né? Jogos teatrais são jogos que a gente faz com as crianças, criando situações para que elas possam representar essas situações. Eu comecei a chamar os meus jogos teatrais de jogos existenciais. E essas experiências se deram em vários ambientes, né? Na escola privada, como eu falei para vocês, no ensino fundamental, eu dei aula numa penitenciária de segurança máxima, ali em Itamaracá, esqueci agora o nome dela, depois vocês me falam, quando a gente se encontrar, no SESC de Pernambuco. E esse índice lúdico das experiências com os jogos foi basicamente insubstituível. Era uma outra qualidade de relação que essas crianças tinham a partir do momento que elas vivenciaram imagens de mitos ou de fábulas e contos de fada, cultivando outra qualidade de imagem. Por exemplo, a primeira mito que eu levei para a sala de aula foi justamente o Minotauro. Né? E aí eu comecei a trabalhar esse mito dentro da sala de aula, contar essa história, e através dos mitemas, que são os pequenos microtemas, dentro de uma grande narrativa mítica, a gente ia elaborando determinadas questões daquelas crianças, daqueles adolescentes. E muitas vezes assuntos bem cotidianos, bem atuais, eram tratados a partir dessa mitologia. Haja vista que o teatro foi fundado dentro das histórias míticas, né? Se a gente pensar em Medeia, Antígona, todas essas peças que foram criadas da tragédia e comédia gregas, o que acontece nessas histórias, elas continuam sendo contadas até hoje, sendo remontadas e ouvidas, né? Até hoje. Então, a gente vai cultivando essas imagens, que são imagens mais fundas. Elas caminham numa estratégia que é bem oposta a essas imagens que a gente está acostumado a ver, né? Essas imagens que a gente está acostumado a ver no Facebook, no Instagram, são imagens rápidas. A gente nem consegue aprender bem uma, já está numa outra, já está numa outra. E as histórias dos mitos, das fábulas, dos contos,
caminham numa estratégia de lentidão, numa contracorrente. E o mito sempre conta uma história sagrada. Quando eu estou falando de sagrado, não tem nada a ver com a religião específica, acho que vocês devem entender, mas de algo que retoma o nosso contato com o mundo que está além da gente, né? Que não é só desse corpo material. Então, o mito, o conto, né, sempre relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. O mito reinstaura também o tempo ritual. Para você contar um mito, precisa que você construa uma estrutura ritual, né? Um rito. O teatro é um rito também, né? Quando a gente monta toda aquela estrutura para contar as histórias para vocês. Então, em 2001, 2005, eu tive um sonho com a Joana d'Arc, aquela guerreira. E foi essa guerreira que eu tive um sonho, que eu montei depois essa história no teatro, que me levou às heroínas de Tejucupapo, né? As heroínas que habitam aí o ambiente de Goiânia. Tejucupapo, todo mundo deve conhecer, um distrito de Goiânia, e eu fiz uma pesquisa em Tejucupapo entre 2007 e 2011, que foi a minha pesquisa de doutorado, sobre as heroínas, exatamente porque as heroínas, elas resolveram contar a história delas mesmas. Em 1646 aconteceu uma batalha, vocês devem saber disso, e essa batalha, em 1646, instaurou um novo tempo em Tejucupapo e em Pernambuco. Foi exatamente nesse momento que houve o primeiro conflito armado, onde mulheres participaram dessa peleja, dessa guerra, né? E essas mulheres venceram os invasores holandeses e ficaram conhecidas como as guerreiras de Tejucupapo. E na década de 90 do século XX, Dona Luzia Maria da Silva resolveu recontar essa história por meio do teatro, né? Voltou a essas heroínas, esses arquétipos, essas mulheres que eram guerreiras, e recontou essas guerreiras através do teatro para as novas gerações, né? Criando toda uma rede geracional e um contato super importante entre os mais velhos e os mais jovens. Então, essa pedagogia que eu chamo, né, essa pedagogia dos contos de fada, dos mitos, é uma pedagogia em ânima. Ânima significa alma. Por isso que a gente chama animal, né? Animal é aquele que está cheio de vida, né? Os animais, eles estão cheios de ânima, né? Ou desenho animado, ânima, alma, né? E aí eu criei, no meu doutorado, uma forma de criar, através dos contos de fada e dos mitos, que eu chamo de metodologia em arte, que uma outra oportunidade a gente pode conversar sobre isso. Exatamente, a metodologia em arte orienta-se pela polaridade, pelo feminino, né? Pela rainha, a imaginação, a rainha das faculdades. É a imaginação que passa a fazer uma doação de sentido e que funciona com um processo de simbolização. Então, essa proposta metodológica, ela propõe uma arte que é uma arte de existência, né? Uma pedagogia de existência, que não é só estética, mas vai lá nos seus caminhos mais profundos, né? Histórias e imagens mais profundas. Mas agora eu vou, para finalizar, dar algumas dicas para vocês, né? Que é exatamente pensando que vocês podem contar as próprias histórias de vocês futuramente, né? Então, um contador e uma contadora de histórias, como eu falei para vocês, é um personagem ancestral. Então, é ancestral e está relacionado com esse momento de agora. Então, como é que a gente pode também continuar contando histórias, né? Os significados simbólicos dos mitos, dos contos, das lendas, as fábulas e seus ritos de contar estão ligados eternamente a esses dilemas que o homem e a mulher enfrentam ao longo do seu amadurecimento emocional. Então, temas como a morte, como o amor, são temas que não saem de moda. Eles existem até hoje porque estão ali contados e recontados por essas fábulas, esses mitos. Por que não recontar? Quando a gente ouve a história, desperta interesse, né, do ouvinte, da ouvinte, há uma interação entre o contador, momento em que seus sentidos são estimulados através das trocas, dos gestos, do corpo do contador, que comunica juntamente com a linguagem verbal, sentimentos e emoção. Aí eu queria dar uma dica, né, da velha bruxa professora. Porque depois da velha bruxa professora, eu nunca mais deixei de contar histórias. A velha bruxa professora indica alguns temas para vocês trabalharem. Por exemplo, por que não recontar essa figura, né, do caboclo de lança que habita o universo imaginário de vocês?
Por que não recontar a história dos caboclinhos? Por que não recontar a história das mulheres de Tejucupapo? Voltar para o seu próprio quintal. Por exemplo, eu escrevi 2 livros sobre as mulheres de Tejucupapo, que podem ajudar vocês nesse contar. Espiem só esses 2 livros. Esse livro vermelho é um livro chamado Guerreiras, né? Foi uma peça de teatro que eu escrevi a partir do meu contato com as mulheres de Tejucupapo. Eu escrevi em 2009 e foi publicado, e tem uma trilha sonora de uma compositora pernambucana chamada Alessandra Leão. E esse texto está disponível, e certamente disponível na biblioteca de vocês em Goiânia, e na biblioteca de vocês e na biblioteca de Tejucupapo. E vocês podem pegar esse livro e, de repente, montar ou criar cenas, pedir para que essas crianças leiam e montem cenas. Esse livro é um livro mais adulto, talvez vocês possam trabalhar com as crianças mais velhas um pouquinho, né? Mas esse livro do lado, de Como Meninas Guerreiras Contaram Heroínas, é um livro que eu escrevi com ilustração de Vânia Medeiros, e é um livro que eu recrio a história das mulheres de Tejucupapo para adolescentes e para as crianças. Né? Recrio essa história contando e pegando temas que são temas ali muito caros àquela região, algumas figuras mitológicas que habitam aquele lugar, né? E também pensando na geografia do lugar, o manguezal, as ostras, as embarcações, né? O Monte das Trincheiras, onde aconteceu a Batalha de Tejucupapo, em 1646, enfim. Então, são livros que também estão disponíveis para vocês, tem na Biblioteca de Recife, se vocês quiserem mandar buscar, tem na Biblioteca de Goiânia, então podem ser livros que de repente despertem a leitura das crianças e adolescentes, e vocês possam, a partir daí, construir peças de teatro, construir trabalhos plásticos, de desenho, de pintura, de construir músicas, de pensar a história de Tejucupapo, a história de Goiânia, que é contada nesses livros, e vocês podem criar outros livros. Está tudo aí. E, para terminar, tem os meus contatos, também todo o pessoal tem o meu contato aí, para a gente poder trocar depois. Bom, o professor e a professora daquele reino também não pararam mais de contar histórias, vocês devem imaginar isso, né? Daquele reino que eu contei. Depois dessa velha bruxa, nada mais tinha se esvaído, nada mais de desinteresse. O rei malvado, claro, não resistiu à febre da contação também. A febre da contação no seu reino. E acabou decretando liberação para todo contar. E agora, ele só consegue dormir depois de pelo menos 3 aventuras ao pé do ouvido. O professor e a professora aprenderam diversas histórias de sua terra e convidam vocês a entrar com eles nesse cordão. Boa tarde. E aí, Luciana, que coisa boa ouvir você contando uma história aí tão legal para a gente entender esse mundo mágico de contação de histórias. Eu queria saber de você, Luciana, o que dizer? Você fala aí da importância de escolher a história, de fisgar esse aluno para que ele escute a história que vai ser contada. O que dizer? O que é que você pode dizer a um professor que é tímido? A um professor que vai dizer, mas eu não sei contar história, ou então ele vai dizer, eu não tenho uma roupa diferente, um chapéu, uma coisa. Isso é motivo para não contar história, Luciana? Não, isso não é motivo para deixar de contar histórias, não. Eu acho que esse professor lá daquele reino, certamente era um professor tímido. Em geral, os rapazes até são mais tímidos, né, para contar as histórias, acha que, não vou contar, vou ficar de bobo, né, fazendo esses malabarismos e tal. Você pode, por exemplo, trabalhar individualmente, né, pegar pequenos grupos para fazer pequenas rodas de contação. Você que tem dificuldade de contar a história, você pode também fazer com que os alunos leiam as histórias, interprete, ajudá-los a interpretar. Não necessariamente você precisa estar à frente, você pode criar espaços de contação dentro da sua história. E numa situação dessa de internet, né, e dessas relações mais
tecnológicas, você também pode criar espaços, vamos dividir em grupos, né, da gente contar determinadas histórias que estão na mão de cada um desses alunos, e eles contarem devagarzinho depois outro, você vai estimulando essas histórias para que não necessariamente você fique à frente dessa função. Você pode realmente delegar para os alunos. É só uma questão de estimulação, de você levar esse livro, de você falar um pouco desse livro ou desse livro, enfim, dessa história que você vai contar, você falar de uma maneira mais genérica do livro e passar a bola para os alunos, que eles certamente vão tomar conta da sua aula junto com você. E aí isso vai distribuir aí sua carga de ansiedade e estar à frente, né? E ter que ter a responsabilidade de comandar a história. A gente está numa situação aí que está todo mundo em casa, justamente por conta da pandemia. Precisamos ficar em casa, né? E aí eu queria que você comentasse também, Luciana, qual é a importância do pai, da mãe, do avô, para que essa tradição oral, para que essas histórias também sejam contadas em casa, na hora de dormir, ou não somente na hora que o professor está dando aula. A gente, como pai, como mãe, os avós, eles têm um papel importante também nessa tarefa? Nossa, importantíssimo. Acho que em algum momento da minha história que eu contei aqui, eu falo dessa importância, né? Da importância das comunidades, né? Das comunidades nos grupos, né? Às vezes dos bairros. É lógico que agora, no momento de pandemia, a gente não está podendo fazer grandes encontros, né? Isso é o que a gente deve fazer, ficar cuidadinho dentro de casa. Então, trabalhar com essas, dentro do possível, né? De cada pessoa. Lógico que tem gente que vai precisar sair para trabalhar e tal, mas, em geral, o ideal é que a gente permaneça mais em casa. Estando mais em casa, a gente vai ter mais contato com as pessoas que moram nessa casa. Então, talvez, ao invés de você estar aí vendo televisão toda hora, né, ou na internet toda hora, por que não, né, ou antes de dormir, sentar, conversar, porque esse trabalho da contação de história é um trabalho em rede. Não adianta só a escola, o professor e a professora levar uma história, contar e tal, se você, por exemplo, não trabalha dentro, né, do seu ambiente com o pai, com a mãe, com os responsáveis pelas crianças e adolescentes, que eles possam também replicar essa história, contar novas histórias, fazer histórias associadas, procurar histórias associadas a essa, e para que a gente crie uma rede, né? E essa rede eu acho que é uma rede de proteção também, uma rede para a gente se deitar, para a gente dormir, mas também para a gente descansar de tanta imagem, de tanta coisa difícil que a gente está enfrentando, mas também uma rede para a gente se proteger, né, desse mundo que às vezes é um mundo difícil da gente entrar em contato, né? Então, criando novos mundos, a gente também recria esse mundo real, né? Porque esse mundo real só é criado de novo se a gente tem boas ideias. E boas ideias são geradas pela leitura, boas ideias são geradas por novos mundos que a gente cria, mundos potentes dentro da nossa própria imaginação. E aí a gente recria um mundo legal, um mundo melhor para todo mundo. Então, a importância é total da gente criar essa rede entre pais, responsáveis, professores e coordenadores, que possam estimular esse tipo de conteúdo dentro dos seus planejamentos. Que massa, Luciana. Então, que legal que a gente pode tomar aqui desse mundo do imaginário passe a ser o real, e a gente tem aí meninos criativos, inteligentes e dispostos. A gente agradece Sim. a você, Luciana, aos parceiros viabilizadores dessa live, a FCA, a GIP, a Fundação Banco do Brasil, a Avice Brasil e a Prefeitura Municipal de Goiânia, e a todos vocês que acompanharam essa transmissão. Luciana, eu queria que você fizesse seus comentários finais para a gente encerrar esse nosso encontro. O que é que você tem para encerrar e dizer um tchau aí para as pessoas que te acompanharam? Bom, acho que encerrar com alegria, eu acho importante mesmo dentro desse contexto que a gente está vivendo, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, dizer que isso vai passar e para que passe, que a gente continue estimulando o nosso imaginário, imaginando novos mundos, né? Pegando esse gancho aí da pergunta da Margarida, imaginando novos mundos para que a gente possa empreender uma viagem um pouco mais saudável, né, para a gente. Então, eu convoco vocês que realmente construam essa rede dentro de casa, na escola, que a escola também se integre aos professores, que às vezes também os professores ficam mais sozinhos. Então, como é que coordenadores, diretores podem criar projetos, né,
e fazer com que a gente caminhe para um mundo mais integral, mais integrado também, né? As histórias ensinam para a gente os processos de integração, né? E olhar também para a nossa cultura, né? Olhar para o nosso quintal, né? Tantas histórias que estão aí permeando vocês, e às vezes a gente vai procurar histórias bem longe, bem distantes, e a gente tem histórias tão potentes, figuras míticas importantíssimas que saem nos carnavais, nos ciclos juninos, né? As figuras das mulheres de Tejucupapo, que para mim foram riquíssimas, né? E que geraram um estudo profundo que até hoje é minha pesquisa germinal. Então, se para mim, que sou professora de arte, né, e trabalho com esse conteúdo, trabalho no Sudeste, vejam bem, né? Então, eu voltei para aí, trabalhei com essas imagens e levei, trouxe para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para que a gente torne o Brasil também. O Brasil é um país absolutamente continental, né, de dimensão continental muito grande. Então, como é que a gente faz essa troca de histórias também? Que a gente aprenda, né? Que a gente veja novos mundos e também por outras óticas, né? Então, as mulheres de Tejucupapo são mulheres quilombolas, são mulheres descendentes de indígenas, né? Então, são mulheres que trilharam outro caminho, né? Que não é um caminho de privilégios, e estão contando essas histórias e estão resistindo. Então, acho que a gente precisa resistir. E a contação de histórias é um modo da gente resistir enquanto não passa, e depois que passar, a gente cria um mundo maior. Então, eu quero agradecer imensamente a Margarida, esse encontro, a FCA, a GIP, a Fundação Banco do Brasil, a AVSE Brasil, a Prefeitura Municipal de Goiânia, Pernambuco, através da Secretaria Municipal de Educação, e quero fazer uma menção especialíssima às mulheres de Tejucupapo, minhas parceiras, à comunidade de Tejucupapo, né, e a essas mulheres incríveis, em especial a dona Luzia Maria da Silva, que comanda esse teatro produzido por elas, e todos esses brincantes também que habitam Goiânia, os brincantes de Maracatu, os brincantes de Caboclinhos, que inspiram tantos estudos e tantas histórias. Boa tarde, e a gente se encontra, espero que em breve e pessoalmente. Sempre passo por aí, podem acreditar. Que bom, Luciana. A gente fica muito feliz, a gente espera, sinceramente, que essa nossa conversa inspire muitos e muitos professores e estimule-os a contar outras histórias e a criarem novas histórias. Lembrando a vocês que estão nos assistindo que a gente volta amanhã, quinta-feira, 10 de dezembro, no mesmo horário, às 15 horas, agora dessa vez com uma oficina voltada para os alunos, tá certo? É a última live dessa programação, desse ciclo de diálogos, e vai ser transmitida aqui também pelo nosso canal. Lembrando que você que gostou, compartilhe essa live, ela está disponível, ela vai ficar aqui. Agradecemos a presença de vocês e até amanhã.